Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, noite de sábado, para falarmos da vitória do Vozão, né? 1-0 contra o RB Bragantino, conseguiu esta importantíssima vitória dentro de casa e se afastou, né, ainda mais ali do Z4, né, que é o primeiro objetivo, e sonha efetivamente aí com pelo menos Copa Sul-Americana nesta temporada. Vamos falar dessa importante vitória do Vozão. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado aqui com o Thiago Minhoca e Gabriel Costa é quem está aqui na direção e trabalhos técnicos. Você que está chegando, já sabe, né? Like no vídeo, primeira coisa. Compartilha, tá? Torcedor do Vozão que tá animado aí, compartilha nos grupos aqui para saber toda a análise de Thiago Minhoca sobre esse jogo. Se inscreve no canal, já verifica se você é inscrito, né? Estamos, inclusive, aí com menos de 5 mil inscritos restantes para atingirmos aí a meta dos 100 mil, né? Então vamos chegar aí nas próximas semanas, mas com a ajuda de vocês a gente acelera ainda mais, né? Essa crescente aqui do canal. Então compartilha aí, divulga pra galera, enfim, dá aquela moral pra gente, porque você sabe, né? O 45 Minutos é quem melhor, né, e quem mais aprofunda os assuntos aqui do futebol da nossa região. Também agradecer aos nossos parceiros, Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, nossa parceira aqui, mas vai na boa, tá? Lá na Bet Nacional é só para você se divertir, obviamente para você que tem mais de 18 anos, e lembre-se que aposta é entretenimento, não é investimento, jogue sempre com responsabilidade. Também tem o Clube 45, que é a forma que vocês possuem, né, de apoiar esse projeto aqui de forma direta, lá no nosso apoia-se, apoia.se/podcast 45. É isso, recados dados, vamos nessa, galera chegando aqui no chat, né? Comentem aí, tá? Que a gente vai também dar uma passada aqui nas mensagens de vocês, nos ajude aqui a fazer este pós-jogo de Ceará 1, RB Bragantino 0, né? O Bragantino incrível, né? Começou brigando pelo título, já é a 8ª derrota consecutiva e o Ceará voltou a vencer em casa, né, Thiago Minhoca? Empate contra o Flamengo, derrotas para Mirassol, Corinthians e Atlético Mineiro, salvo engano, né? Voltou aí a pontuar e de fato fez valer, né? Aquela sequência, né? 4 pontos contra Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, né? Naquele corredor polonês. A gente até falava, né? Se não ganha do Bragantino não vai adiantar de nada, né? Ter feito 4 pontos contra os líderes. Mas venceu e até de forma segura, né? Foi um jogo até meio sem tantas emoções assim. Mas apesar do 1-0, foi um jogo bem controlado. Pelo menos eu fiquei com a impressão que o Ceará controlou bem. Claro que 1-0 sempre é aquilo, né? Uma bola, a famosa bola vadia pode acabar entrando. Mas foi um jogo seguro, né? Do Ceará aí nessa vitória no Castelão. Pois é, Fábio. Olá, né? O pessoal que tá acompanhando no chat também. Até já pedindo perdão aí pela voz. A voz de ontem para hoje deu uma piorada, mas... Cara, foi um jogo, assim, tecnicamente, né, mais abaixo, em termos de qualidade de jogo. Foi um jogo sem muitas oportunidades. Acho que aconteceu um pouco mais no segundo tempo ali, quando as equipes cansaram um pouco mais. Mais uma partida, como você bem lembrou, né? O Ceará quando tinha perdido para o Mirassol, a gente tinha feito o alerta aqui, ó, agora vai para a sequência pesada, sabe? Perspectiva de baixa pontuação nessa sequência final, até o final do primeiro turno. E como ele conseguiu compensar a derrota do Mirassol com aquele resultado positivo diante do Cruzeiro, o jogo do Bragantino se tornava obrigação. E o Ceará conseguiu esse resultado positivo, sendo mais efetivo. Acho que o jogo também
Desculpa. Se desenhou para um cenário até de um placar mais tranquilo, mas faltou um pouco mais, né, de alguns jogadores ali com a cabeça no lugar para fazer a jogada mais efetiva. Teve alguns momentos que eu senti que o Ceará tinha chance de fazer o 2-0. Então, com uma partida que era muito brigada, onde não tinha muita inspiração, não tinha muitos jogadores sobressaindo tecnicamente, você olha a jogada do gol do Ceará, que aí tem o mérito da jogada do Galeano, né, que ele recebe a bola no cruzamento, domina, coloca ali para dentro da área e, assim, a capacidade absurda do Ailon pegar aquela bola. Vamos combinar, Fábio, que não é uma bola fácil de acertar, porque ela é uma bola que está caindo, ele pega de primeira, de chapa, e a bola, assim, aquela bola ir para a lua ali era, enfim, era um passo, né? Então ele pegou muito bem, golaço mesmo do Ailon. E aí, quando sai aquele gol inicial do Ceará, eu acho que foi importante para o Ceará ter as rédeas do jogo. Porque a gente já viu em outros jogos o Ceará, por exemplo, demorar a fazer gol, como foi diante do Atlético Mineiro, e um chute ali fortuito do Rony acabou decretando a derrota. No jogo do Corinthians também, o Corinthians dando muitas possibilidades, o Ceará não aproveitando, o Corinthians foi lá e acabou vencendo. E no jogo do Mirassol, onde o Ceará ficou alçando bola, né? Foram quase 70 cruzamentos naquele dia. Aquele jogo também. O Mirassol dava um ataque, era gol. Dava o segundo ataque, segundo gol. Então, o jogo de hoje, em certa parte no começo, eu comecei a desconfiar que poderia ser algo parecido, que era o Ceará sem estar tão inspirado contra um Bragantino que dominava a posse da bola, tudo bem, era uma posse de bola sem causar muito impacto, o Bruno praticamente nem trabalhava. E quando sai o gol do Ceará inicialmente, eu falei, pronto, agora o Ceará vai ficar um pouco mais confortável. Tanto que algumas perguntas que eu estava acompanhando ali do Condé, no pós-jogo, todas falaram sobre essa questão do recuo do Ceará. Eu costumo falar isso de quem quer que seja, sabe? De um Real Madrid para um time, sabe, o Floresta daqui, vai. Equipes assim de... Não, eu nunca vejo problema uma equipe fazer o gol e recuar. Não vejo problema nenhum. Dá que você sabe recuar. E o Ceará sabe fazer isso em boa parte da sua estrutura como time nos jogos dentro de casa. Claro que algumas partidas, a depender do contexto, e aí a gente tem que olhar, Fábio, muito pelo que é o Bragantino hoje, né? O Bragantino está numa sequência, assim, pesadíssima, né? Não sei nem se o Seabra vai resistir, porque são 8 derrotas seguidas, é isso? Se eu não me engano? São 9 jogos sem ganhar, né? Acho que é... Isso, 8 derrotas. 9, teve empate, 9... né, contra o São Paulo, 2-2, aí depois perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu na Copa do Brasil, tudo mais, com o Botafogo. Então, assim, é uma equipe que você tinha que ter todo cuidado para não sair daquela sequência, né? Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, que, fizemos 3 jogos decentes contra essas 3 equipes, somando 4 pontos. Então, pega o Bragantino, os 3 pontos está fácil na conta. E não é assim. O Bragantino é uma equipe que tem qualidade, mas é uma equipe que você tinha que saber trabalhar com o contexto do Bragantino, que foi o que o Ceará conseguiu fazer. O Ceará abriu o placar para cima do Bragantino, olha a montanha que foi na cabeça do elenco, do treinador, né, do próprio Seabra, que era ter que escalar essa montanha, de buscar um empate, de se expor no jogo. Então, acho que parte do jogo, ele acabou acontecendo sem muita inspiração de um lado ou de outro. Um primeiro tempo, que depois do gol do Ceará, teve ali o Red Bull Bragantino, no chute do Sacha, né, uma bola que sobrou de escanteio. Teve uma outra que foi um chute de fora da área, uma própria jogada com o Sacha também. O Ceará teve um chute com o Lourenço, teve uma outra chance ali, acho que foi com o Galeano, mas um jogo muito picotado, um jogo muito parado, um jogo muito reclamado de uma maneira geral, de lá e de cá e tal. Então, tanto o Bragantino quanto o Ceará reclamavam muito. Teve ali os momentos também de entreveiro, né? Jogador empurrando o outro. Teve um momento lá que o Galeano deu uma forçada, teve outro que depois foi o John. Então, foi um jogo assim, abaixo, tecnicamente, quando você olha. Mas com a vantagem no placar, eu senti essa mesma situação que você estava mencionando. No segundo tempo, eu cheguei a abordar muito sobre isso. O jogo parece muito tranquilo para o Ceará, mas só está 1-0. E esse 1-0 é assim, né? É um erro, é alguém desatento. Tanto que quando vem as trocas do intervalo, as trocas ali no segundo tempo, por exemplo, o Paulo Baia, que foi o primeiro jogo dele, o cara chegou ontem, foi regularizado ontem, e já estava jogando hoje. Então ele não teve muito treinamento. E dava para ver que ele estava muito ansioso. Ele teve algumas jogadas de 1 contra 1 que foram desperdiçadas. E uma delas, que ele estava já no campo defensivo, ele estava ajudando ali na marcação, ele foi tentar devolver a bola e entregou no pé do jogador do Bragantino. E o Bragantino quase empatou o placar. Teve outras jogadas.
mas eu sinto até que o Ceará teve até chances mais reais do segundo gol, chegou até marcar o segundo gol, que eu estava lá na cabine, né, pelo ângulo que eu estava, eu tinha imaginado realmente um empurrão do Pedro Raul nas costas do jogador do Bragantino, mas depois, olhando o replay, eu achei que deram uma... Né, assim, no caso, a arbitragem principal, né, que é bom lembrar que ela marcou ali dentro de campo. Eu acho que foi um leve empurrão. Eu acho que não foi um empurrão suficiente para anular o gol. E aí é onde vai entrar aquela situação, não é um lance... Fala. Não, tem discussão mesmo, assim. Até fiquei com impressão de falta pela imagem que eu vi, assim. Mas É é o porque eu mesmo acho... jogador pode ter valorizado, né? Porque a gente não sabe até que ponto o empurrão do Pedro Raul fez o cara cair, né? E assim, até foi desnecessário aquele braço, né? Acho que o Pedro Raul deu uma vacilada, porque acho que ele conseguiria cabecear da mesma maneira, né? O jogador tava meio mal no lance ali. Tanto é assim, eu não daria falta na jogada. Olhando pelo replay, para mim ficou claro que não foi aquele tipo de empurrão a ponto de deslocar o jogador. Mas tem uma leve disputa de espaço. E aí é onde entra a questão, foi marcado dentro de campo, e aí aquela coisa, se não fosse nada mesmo, se ele não tivesse nem encostado, ou pelo menos só passado ali a mão, não teria acontecido. Então acho que o VAR acabou não chamando por esse motivo, porque tem ali um leve contato e ele considerou que esse leve contato foi suficiente para derrubar o jogador. Eu discordo, mas eu entendo, porque era um lance, queira ou não, ali de interpretação que você está falando. Você mesmo achava que não precisava, né, ter feito aquela jogada. Então, assim, o Ceará no segundo tempo teve chances reais de fazer o segundo gol nessa, e ali depois, no final, uma cabeçada do Pedro Raul, né, que o Cleiton faz uma grande defesa. Eu acho que algumas coisas nesse jogo hoje ficaram muito claras, assim, em termos das necessidades que o Ceará já estava tendo, né? Essa correria que o Ceará teve para registrar o Rodriguinho, para registrar o Paulo Baia, praticamente os caras chegaram, né, assim, já em cima, já para jogar, por conta dessas carências que o Ceará tem no elenco em termos de peça ofensiva. O Fernandinho hoje, de novo, não estava como opção. Pedro Henrique também não estava, o próprio Condé já falou isso, né, dizendo que ele teve um problema na semana passada, e aí essa semana não conseguiu treinar direito e tudo mais. E por isso, essas dificuldades que o Ceará tem, e claro, né, com essas novas peças, eu acredito que o Ceará pode até ter um banco melhor, algo que não tinha, né, se a gente fosse olhar nos últimos jogos, principalmente as carências que o Ceará tinha. Então, eu acho que foi um resultado justo. Para mim, o Ceará, de fato, foi melhor do que o Bragantino, mais efetivo que o Bragantino. Eu acho que até poderia ter feito um placar melhor, mas eu acho que representa o que foi o jogo. Tecnicamente, não foi um jogo tão vistoso, um jogo tão oportuno assim, mas também o Ceará, como você falou muito bem, não sofreu, o Bruno não teve que trabalhar muitas vezes, a zaga não teve que fazer vários afastamentos assim, né? Acho que a partida da dupla de zaga, para mim, eu gostei muito. E algumas coisas que Condé também, para esse time titular, eu achei interessante. Por exemplo, o fato dele ter dado a chance para o Marcos Vitor. Né? O Marlon vinha mal, e até eu falei isso na Rádio Povo, tinha até repercutido. Para mim, o Marlon jogou bem contra o Palmeiras. Só para deixar claro, eu até destaquei aqui, acho que da última vez que eu estava, né? Aliás, não sei nem se eu estava aqui ou era Léo, nem lembro mais. Mas eu acho que o Marlon jogou bem sim contra o Palmeiras, só para ser justo. Mas para mim ele tinha que perder a titularidade. O Marcos Vitor hoje mostrou que é sim um jogador, apesar de ter duas falhinhas lá, uma no primeiro e outra no segundo tempo, que ele cometeu uma pichotada, uma que ele fura no segundo tempo e no primeiro tempo que ele demorou ali para acionar o companheiro e quase perdeu a bola ali no lance inicial diante da equipe de Bragantino. E o time restante era basicamente esperado, o Ailon ia ser acionado de fato. Eu sei que muita gente que já logo viu o Paulo Baia, mas são jogadores que chegaram agora. Queira ou não, o Ailon estava mais pronto, e o Ailon tinha entrado bem contra o Palmeiras, é bom lembrar, né? Chegou até a marcar o gol que foi anulado. E o meio de campo, eu acho que eu só estranhei, Fábio, o fato do Mugni não ter começado como titular. Porque eu até entendi, quando você pegasse o Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras, fazer essa trinca de meio de campo, com o Richarlison, Dieguinho, juntamente com o Lourenço. Mas eu já imaginava que o Mugni pudesse atuar como titular, muito embora eu acho que o Mugni também não causou muito impacto sim, daqui a pouco eu vou analisar individualmente, mas no geral acho que o resultado está muito bem posto, o Ceará consegue aí chegar nos 25 pontos e manter essa distância, né? Porque também os resultados da rodada, né? O empate do Vitória, né? Conseguiu aí também dar uma freada na turma lá de baixo. Muito bem, tem a galera aqui interagindo, né? Vou passar pelo chat aqui. O Mauro Almeida fala: boa noite, o Ceará não desiste de jogar. Vocês não acham que falta um lateral esquerdo no elenco? Eu já falei isso algumas vezes. Para mim, sim.
Mas sendo bem justo, eu vou analisar o Nicolas de maneira mais profunda. Eu acho que foi uma das melhores partidas do Nicolas com a camisa do Ceará. Quando eu digo isso, não é nem grande atuação, não. Assim, uma partida extremamente regular. Eu acho que ele não tem a mesma qualidade do Matheus Bahia, mas eu acho que hoje ele fez uma partida boa. Dito isso, eu ainda buscaria mais um lateral esquerdo. É a mesma coisa que eu estava falando do Marlon agora, sabe? O Marlon, para mim, fez um grande jogo contra o Palmeiras, mas eu teria sacado ele da equipe titular de toda forma, e eu acho que o Condé acertou. Então, eu acho que o Ceará pode, lembrando que, até a informação do Horácio Neto, que trabalhava lá comigo na Rádio Povo CBN, o Ceará primeiramente tinha trabalhado na ideia de trazer 3 nomes. Vai fechar com 5 pelo menos, né? Porque ainda vai trazer mais um centroavante. Então pode ser que até o final da janela, com o mês de setembro, outras peças possam vir. A grande questão é que o Ceará não vai inchar o elenco por inchar. Então, por exemplo, assim, eu acho que a tendência é que Nicolas fique. Eu acho que a não ser que Nicolas realmente assim cometa assim, uma atrocidade dentro de campo, por exemplo, ele vai ter que ser titular no jogo do meio de semana contra o Bahia, né, na Copa do Nordeste. E aí, devido a isso, eu acredito que até porque o Matheus Bahia é do Bahia, não pode jogar, né, por questão de ser atleta do Bahia. Então aí vai depender muito do contexto, assim. Mas é um jogador que não está prestigiado. Então o Matheus Bahia, que já teve lesões, né, já teve suspensão esse ano, realmente é uma diferença muito grande, assim, do titular para o reserva. Mas às vezes é essa questão. O Ceará vai conseguir trazer um lateral esquerdo, assim, sabe? Melhor do que... Eu acho que tem jogadores melhor do que o Nicolas. Só não acho que vai chegar um lateral esquerdo titular. Eu acho que vai chegar um lateral esquerdo reserva, né? Eu acho que... Eu entendo a contestação, até eu falei isso antes, mas eu tenho a impressão que, enfim, vai depender muito até o final da janela se realmente eles perceberem que é uma urgência, né? Até para o Ceará também não gastar dinheiro à toa. Muito bem. Thiago Lima fala bora vozão. O João Vitor fala ão. O Minhoca é vozão. Não sei. Bom, Marcos Domingos fala Dieguinho joga demais, comanda o meio de campo do Ceará. Tem galera falando aqui sobre o Paulo Baia, né? Que tem um domínio espetacular, só não tem tanta finalização. Lembrou o Pulga. Não, calma. Calma. É porque a turma sempre fica emocionada com um jogador novo, né, cara? Eu fico impressionado, assim, eu já trabalho, assim, na mídia desde 2018, então já tem 7 anos, e é curioso, é quase como se fosse uma regra, assim, sabe? O primeiro jogo de um estreante, se o cara conseguir fazer uma fumacinha, já ganha a torcida. É impressionante, assim, sabe? Então, eu acho que não se assemelha nada com o Pulga. Ele é um jogador, e eu acho até que ele é um bom finalizador, assim, já discordando. Ele, no ano passado, né, com a camisa do Goiás, ele foi muito importante. E aí o Primavera, né, que é o time dele, né, que é o time lá de São Paulo, emprestou ele pro Fluminense e perdeu muito espaço, né? Foi uma galera pesada para lá, Canóbio foi para lá. Enfim, não tem nem... O coitado do Paulo Baia não tinha nem vez, né? Vez outra que era relacionado, chegou até a jogar lá na Copa do Mundo de Clubes. Mas eu acho ele um jogador potencial, como eu falei. Eu acho que o Paulo Baia, ele tem algumas características interessantes. Só que eu senti ele nervoso no começo. Eu acho que tinha melhores situações para ele fazer ao longo do jogo. Então, por isso que eu acho que requer um pouco de cautela. O Ceará já fez esse tipo de aposta esse ano. Tem uma que deu muito certo, que é o caso do Pedro Raul, um jogador que não estava vivendo um bom momento no clube dele, no caso, né, lá no Corinthians, chega aqui e deslancha. E já vimos o contrário, que é o caso do Rômulo, que também estava mal no Palmeiras, não estava tendo chance, estava sendo também escanteado lá, veio para cá e acabou não dando certo. Então eu acho que o Paulo Baia tem uma característica de jogo que me agrada e acho até que ele tem um potencial real para ser titular. Eu mesmo cheguei a falar isso na rádio, que eu via ele já com a possibilidade de ser um titular imediato, já que o Pedro Henrique vinha em queda. Então, dado esse contexto, vamos ver se de fato ele consegue abraçar essa titularidade, porque há espaço, né? Mas o Ailon, por exemplo, passou a se apresentar bem. É um recorte muito pequeno. O jogo passado que ele entra, né? E esse jogo agora. Eu gostei do jogo do Ailon. Lembrou muito o Ailon do ano passado, né? Que marca, que ajuda e que faz gols como ele fez o gol de hoje. Então, acho que o Paulo Baia pode ser um jogador interessante. E aí é aquela coisa que eu falei. Principalmente você ter um banco para mudar o panorama da partida. Hoje o Paulo Baia, por exemplo, colocou uma bola no Pedro Raul que poderia ter saído 2-0 ali. Isso estava faltando ao Ceará, um jogador dessa característica. Muito bem. Quem também está por aqui é o Fernando Luiz. Ele está falando sobre Sport e Vitória, né? Que realmente cara, abriram 2-0
né? O Sport 2-0 contra os reservas do São Paulo. Tomou um Aliás, empate. os dois já fizeram isso recentemente, né? O Sport contra o Santos tinha aberto 2-0 e o Vitória contra o Palmeiras, né? Também tinha aberto 2-0. Isso. Que situação complicada aí por dois. E quando se enfrentaram, né? Um tomou um gol no fim, mas o outro também tomou outro gol, né? Aconteceu a mesma coisa, mas aí ficou empate, né? Porque os dois entregaram nos acréscimos. O Vitória realmente. O Juventude não tinha feito um ponto, né? Fora de casa na Série A. Tinha perdido todos os jogos. Zerado. Isso. Impressionante. Bom, Leonardo Forte aqui também elogiando o Dieguinho. O Samuel Torquato fala que o Paulo Baia entrou errando, mas participando. O contra-ataque que ele puxou no fim do jogo para Pedro Raul cabeceira, jogada que o Ceará precisava ter e não tinha. Concordo. Isso. Bom, o Francileu do Lima tá por aqui. Fala que o final do jogo ficou dramático porque estava só 1-0. Mas o Bragantino tinha posse de bola, mas o Bruno Ferreira não fez nenhuma defesa. Aquilo, né? Teve uma jogada no segundo tempo, foi uma inversão de bola muito bem feita, aliás, do Bragantino, que o jogador até ele limpa a marcação. Não estou lembrado quem foi, acho que foi o La Quintana que tinha entrado. Aliás, o La Quintana que no primeiro jogo também tinha dado muito trabalho. E quando ele limpa ali a marcação, quando ele vai tentar ali o arremate, eu acho que ele perde um pouco o tempo da jogada e o William Machado consegue cortar, assim. Não foi muita chance, mas era isso. Era um placar mínimo, estava 1-0, né? Era um contexto assim de receio. E a gente tinha visto isso no primeiro jogo do campeonato, né? Quando o Ceará também chegou, a gente está falando aqui de abrir 2-0 e tomar um empate, foi exatamente o cenário do primeiro jogo, né? Quando o Ceará abriu 2-0 contra o Bragantino, tomou o gol no final do primeiro tempo, depois tomou um empate e quase tomou uma virada. Eu lembro que até o Bruno, no 2-2, conseguiu fazer uma defesa bem difícil, jogando lá em Bragança no primeiro jogo. Mas é importante começar o segundo turno vencendo. E principalmente, como você falou, Fábio, vencer de novo dentro de casa, né? Que era o que estava faltando. Claro que, assim, quando enfrentou o Flamengo, a perspectiva é, velho, um ponto tá de bom tamanho. Mas dá para ter vencido. A gente olhou o cenário ali, cara, se tivesse um banco suficiente ali para o Ceará, tivesse talvez um Paulo Baia, sabe, um Rodriguinho, que ele estreou, pudesse talvez fazer um algo a mais. Assim, não é garantia, não estou dizendo que ia ganhar, mas ia ter mais qualidade para o Condé escolher um jogador que pudesse colaborar. As outras derrotas foram derrotas mais por incompetência do Ceará, né? Se você for olhar o jogo contra o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro não jogou quase nada. O Ceará também não jogou essas coisas todas. Mas o Atlético Mineiro foi feliz no chute do Rony, do meio da rua, né, e tal. E o do Corinthians? Cara, o Corinthians foi horroroso naquele dia. O Ceará não conseguiu abrir o placar e ainda tomar aquele gol. Só do Mirassol que eu acho que o Ceará acabou perdendo, porque o Ceará, além de ter tido falhas defensivas, né, em alguns momentos, o repertório do Ceará estava muito manjado naquele dia, né? Era bola na ponta, cruza essa bola para o Pedro Raul. Cruza essa bola para o Pedro Raul. Então foi um futebol sem muita variação naquele dia. Hoje não. Hoje, apesar de, não, volto a falar, não foi um futebol tão convincente. Mas nesse exato momento, eu sempre prezo isso, né? Jogue bem que a chance de ganhar é melhor. E o cara sempre vem com argumento assim, Fábio, muitas vezes. Mas o importante é ganhar. É nada, é sério. Opa, é nada. Descobriu agora que o importante é ganhar. É? Claro que o importante é ganhar. Só que você precisa saber fazer o jogo visando até as próximas partidas. Porque esse tipo de futebol do Ceará hoje, por exemplo, eu acho que foi um futebol que é exatamente o que o Ceará tem sido, né, nessa campanha. O Ceará, até por ter vindo da Série B, ele não é um futebol que chama a atenção. Mas é só ver, Fábio, todo o jogo do Ceará, quando o Ceará consegue imprimir o tipo de jogo que ele disputa, ele dificulta o jogo. Contra o Palmeiras, na semana passada, ele dificultou o jogo. Ele poderia ter tido um resultado melhor, ele poderia ter empatado o jogo. Contra o Flamengo, segundo tempo, poderia ter virado a partida. Se tivesse um pouco mais de peças que pudesse dar qualidade, é só olhar o que fez diante do Cruzeiro. Então, assim, o Ceará é, para mim, uma equipe que... E eu não estou nem falando que... É porque o pessoal também às vezes confunde, né? O jogar bem com jogar bonito. Jogar bonito é um time que tem posse de bola, finaliza 30 vezes no gol, e jogar de calcanhar, e lambreta, enfim. Isso é o jogar bonito. Eu digo jogar bem, jogar eficiente. E o Ceará, ele consegue ser uma equipe eficiente, muitas vezes, só que às vezes jogando mal. E eu acho que isso por conta das carências de um elenco enxuto como o Ceará tem. Agora, aumentando mais as peças, né, e imaginando que essas peças podem render,
Aí a gente vai ver, né? Falta ainda o Vina ser regularizado, o Vina tem que ter um cuidado maior, porque o Vina há muito tempo que não joga, né? Desde maio, e também vindo de uma liga saudita, né? Da segunda divisão da Arábia Saudita, né? Tem que ter todo o cuidado, a intensidade do futebol brasileiro é muito maior, então tem que ter o cuidado para poder ele voltar. O Zanocelo, que é um jogador de meio de campo, de uma outra dinâmica, diferentemente do meio de campo do Ceará, por isso até que me parou uma dúvida, assim, de por que o Zanocelo veio para o Ceará, sabe? Em termos de característica. Porque o meio de campo do Condé, todo mundo é muito intenso, todo mundo é muito intenso. Por isso até acho que o Vina não vai jogar muito nessa função, pelo menos em princípio. Talvez o Vina jogue mais como um segundo homem ali no ataque, a depender do contexto, que o Condé imagine, ou até mesmo ser o reserva do Pedro Raul. E aí vamos ver, né, essas peças novas que chegaram. O Rodriguinho, o próprio Paulo Baia, acho que esses jogadores têm mais possibilidade, até pela característica de jogo deles, de serem acionados para ter um rodízio melhor ali de atletas. Claro, o Condé não utiliza muito rodízio, né, tem uma certa hierarquia, mas eu acho que ganha em termos de qualidade com algumas peças que o Ceará hoje tem. O André Yuri, melhor dizendo, né? André Yuri Duarte fala que vamos chegar aos 45. E a Ana Maria ela fala que 38 escapa. Faltam 13 pontos para vocês. Ela é torcedora do Fortaleza aqui. Tem um extremo e outro extremo, né? Cara, vamos lá. 45 a gente utiliza muito, né? Eu não sei quem foi que criou essa métrica que se estabeleceu no mundial, na cabeça do torcedor brasileiro, né? 45 escapa, né? Assim, geralmente a média é menos, assim, é 43, assim, é poucos anos 44. É aquela assim. média com sobras, né? É porque 45 porque é muito raro alguém cair, né? Só teve um caso, que foi o Curitiba, que caiu naquele ano, que foi o ano daquela reação do Fluminense, que o Fluminense fez 46. Claro que tinha um ano que 46 cairia, que foi aquele ano do Everton, da Lusa, né, da Portuguesa, que teve a STJD entrando ali a gente ia ter o primeiro rebaixado com 46, já caiu na Série B também, né, com 20 clubes, turno e retorno, o Icasa com 47, eu sempre lembro dessa questão. Então, eu acho que nesse momento não é bom ficar atrelado ao número da permanência. Eu sei que muita gente quer considerar assim, mas eu acho que vai precisar menos, e eu acho que nesse ponto o Ceará, claro que ele tem que ter como primeira meta essa questão, mas eu acho que a conta que eu gosto geralmente de fazer para uma equipe que está fora da zona é aumentar a distância. Se cada rodada você mantém a distância ou aumenta a distância, ótimo, certo? Ótimo. O Ceará, nesse momento, ele tem, claro que o Vasco ainda tem jogos a menos, né? Vai até jogar o jogo contra o Juventude esse meio de semana, um dos jogos atrasados. O Vasco, por exemplo, ele está a 9 pontos do Ceará. O Vasco é o 17º. Fortaleza perdeu na rodada, o Sport empatou, o Juventude empatou. Então, assim, o Ceará, nessa primeira meta que é a permanência, eu acho que ele está bem tranquilo. E aí eu vou até falar, Fábio, que isso dá até uma possibilidade do jogo no meio de semana contra o Bahia de dar um foco, viu? Eu daria um foco mesmo, assim. Eu sei que tem um jogo do Grêmio no final de semana, mas nesse exato momento, eu acho que o Ceará tem cabeça para meio que desligar um pouquinho do Brasileirão. Dizer assim, tipo, ei, dá para entrar... Não vou dizer com força máxima, porque esses jogadores que chegaram agora, né? Paulo Baia, Zanocelo, o próprio Vina, Rodriguinho, esses jogadores não podem jogar a Copa do Nordeste, porque só era até ali, ou seja, quem estava registrado no Ceará e que ainda está no elenco atual, né? Até o jogo contra o Sampaio Corrêa, esses podem jogar a semifinal. E eu acho que o Ceará também não teve, pelo menos, eu acho que tem algumas carências no elenco, né? Como eu te falei, no setor ofensivo, mas eu acho que dá para dar um gás nessa semana nesse jogo da Copa do Nordeste. Jogo difícil, jogo fora de casa, o Bahia, claro, é uma equipe bem mais qualificada, mas eu acho que se o Ceará conseguir superar o Bahia, eu acho que a chance do tetracampeonato da Copa do Nordeste ela fica bem próxima, né? Até porque eu acho que quem passar desse confronto é o favorito. Estou dizendo que vai ser campeão, mas é o favorito e eu acho que o Ceará, se conseguir superar o Bahia, tem grande chance de ser tetracampeão. É uma final, né? Vamos ser sinceros, Thiago Mioca, porque quem passar aí em 2 jogos, né? Se fosse um jogo também a final, equilibrava mais, né? Mas em 2 jogos eu acho muito improvável um time da Série A conseguir perder para CSA ou Confiança, né? Acho meio já vimos isso em 2018. Improvável. Todo mundo dizia que o Bahia era favoritaço contra o Sampaio e deu Sampaio. Então, assim, ano passado mesmo, Fortaleza, quando pegou o CRB, Fortaleza, tal, tranquilo, fez 2-0 e tal. Era Série B ainda, né? E o CRB
É um enfim. time ali de Série B, Ó, Série B+, né? pra Esse ter ano é Série noção. C. Série C. Mas para ter noção, o Ceará pegou esse ano 2 vezes o Confiança. Nenhum dos 2 jogos foi fácil. Nenhum dos 2 jogos. Copa do Brasil e na Copa do Nordeste. O Ceará teve que correr atrás do jogo assim para evitar o pior, né? Tanto é que foram 2 jogos extremamente difíceis. Claro que as coisas mudaram muito do começo do ano, né, para agora. Mas mas é óbvio assim. Eu só não vou cravar porque é futebol, pô. Futebol é futebol. Não, Mas mas que até em relação à prioridade, assim, porque quem sim, passa realmente tem uma taça ali muito perto, né? isso. Eu acho que é muito para encarar, porque se fosse, por exemplo, do outro lado, fosse, sei lá, Fortaleza e Vitória, né? Que também seria confrontos, Sim, seria sim. muito mais difíceis, né? Aí você pensa, jogo contra o Grêmio, jogo para ganhar, né? O Grêmio tá quase afundando ali. Talvez você focasse mais no Brasileirão, mas esse jogo é uma taça, né? Querendo ou não, Eu também é acho. grana também, né? Assim. É grana, exato, é grana. Até porque não tem mais receita, né? Chegando esse Isso. ano, que o Ceará vai. Claro que não é uma receita tão grande assim, né? Porque o grosso do pagamento da Copa do Nordeste já foi pago ali na primeira fase. Mas eu acho que é um jogo bem interessante. Um jogo bem interessante. Eu acho que o Ceará tem uma gordura hoje no Brasileirão a ponto de. Ah, não, vou poupar porque tem o jogo do Grêmio no final de semana. Pô, velho, tipo, eu acho que levantar 2 taças no ano assim seria muito massa pro Ceará, sabe? Então eu vejo uma chance real para o Ceará. Assim, volto a falar, eu acho que o Bahia é favorito no confronto do meio de semana, mas o jogador que tiver apto para jogar no meio de semana, eu pensaria muito nesse jogo assim, a Vera mesmo contra o Bahia nesse meio de semana. Até porque como o Ceará também não tá na Copa do Brasil, né? Então ele É, é só esse meio de semana que ele vai precisar, né? E exato. eventualmente nas finais, né? Isso. Que ainda não tem datas marcadas. Bom, quem também tá por aqui é o Felipe. Ele lembra que contra o Corinthians o time tava sem o Pedro Raul, mas mesmo assim dava para ter empatado. E o Paulo Pedro fala: faz gordura, vovô. Realmente tá na 10ª colocação, né? 25 pontos, né? Se a gente for fazer a média dos 45, né? Ele precisa de 20 no segundo turno, até um pouco menos, né? Porque deve ser. Então Não, esse ele ano, cara, realmente tem uma gordura, né? esse ano tá muito baixo, para ter noção, só para ter noção. Hoje a gente não vai falar aqui de Fortaleza, né? Porque, enfim, tivemos problemas aí, daqui a pouco a gente vai trazer mais informação para a galera. O Fortaleza é o 18º com 15 pontos. 15 pontos. 15 pontos em 19 jogos, pô. 19 jogos, 15 pontos. Para ter noção, aquela reação do Fortaleza, absurda, né, de 2022, o Fortaleza era lanterna com 15. Era lanterna com Isso. 15. Hoje ele é 18º com 15, pô. Sabe? E o Vitória, que é o primeiro fora, com 19, sabe assim? Tá muito baixa a pontuação esse ano. Por isso que eu acho que é capaz da gente ver algo. Não sei se é daquele patamar daquela permanência do Ceará, né? De 2019. O Ceará ficou com 39. Mas, cara, assim, eu acho que vai ali, 40, 41. Eu acho difícil a turma lá de baixo. O pessoal anda tropeçando demais, assim, sabe? Eu acho que nesse ponto o Ceará tá bem tranquilo, assim, nesse ponto. Eu acho que até o Ceará é aquela coisa, eu não coloco como obrigação, né? Porque tudo no seu tempo. Mas eu acho que o Ceará pode sim brigar por uma Sul-Americana. Eu acho que pode sim. Até porque Claro se que não vai depender. cair, a chance de ir pra Sul-Americana é grande, né? Não, é porque eu ainda tenho dúvida, sabe? Assim, será que vai dar um brasileiro na Sul-Americana? Eu confio mais no Fluminense. O Atlético Mineiro, às vezes, me gera uma certa desconfiança. Mas o Fluminense também, às vezes, é um timezinho meio, sabe? Traiçoeiro. Aí você tá vendo ali um Once Caldas, que tá jogando bem, né? Uns times argentinos, assim, meio chato e tal. Lanús, por exemplo, acho chato. E na Libertadores também, não sei se... Enfim, eu tenho dúvidas, assim. Eu acho que ali, acho que o Ceará hoje seria uma equipe meio de tabela, pode ser um pouco mais, mas acredito mais 12º ali, um 13º. Hoje eu vejo o Ceará mais nesse patamar. Se o campeão da Copa do Brasil tiver na parte de cima, né, a gente já tem ali Vai a até o 13ª 13º. colocação, né? E se um brasileiro que também tiver na parte, que fatalmente estará, né? Se alguém for campeão, alguém também estará ali no pelotão da frente, vai até o 14º, né? Então, mesmo sem Sul-Americana, se for um Não, e Libertadores, se a tiver Copa do os dois, Brasil vai ser, né? Já é vai até o 13º na prática, né? Porque alguém da Copa do Brasil, É porque. a menos que seja É, um Corinthians, um Vasco, né? Um Atlético Paranaense, que eu acho. é, Mas se ficar ali é, entre Botafogo, Atlético, Cruzeiro, certamente essas equipes vão estar ali, as Bahia, Bahia, né?
Então tá do 10º para cima, né? Então vai abrir mais uma vaga. Copa do Brasil, eu acho que tem grande chance do 13º entrar. A minha dúvida é que eu acho que não vai bater no 15º, mas é isso. Acho que o Ceará tem futebol hoje para conseguir fazer uma campanha para a Sul-Americana no próximo ano. Muito bem. Vamos para o campinho? Vamos analisar individualmente os jogadores do Ceará, começando pelo Bruno Ferreira, né, que se consolidou, né, como titular. Acho que não tem discussão mais, né, Thiago Minhoca? Hoje nem trabalhou tanto, mas... O Bruno, ele até melhorou muito assim, eu ia até falar, ele melhorou um pouco mais na saída de bola, mas ainda comete alguns erros de saída de bola. Teve uma no primeiro tempo, que eu acho que ele foi atrapalhado pelo sol, porque o jogador do Bragantino foi jogar a bola na área, quando ele foi fazer o movimento, a bola meio que deu uma quicada, bateu no ombro dele ali, quase que ele falhou ali, não sei se a bola ia bater, acabou, mas foi um susto ali que ele causou no primeiro tempo. No segundo tempo teve uma outra saída de bola dele também, que eu não gostei tanto. O Bruno tem essa dificuldade, a saída de bola dele acaba não sendo tão boa, mas no jogo eu não consigo lembrar de muitas defesas do Bruno, honestamente, assim, sabe? Não sei nem se ele teve uma defesa, assim, significativa. Dito isso, como geralmente eu analiso os goleiros que pouco trabalham, assim, né? É o razoável, não é que ele não sujou o uniforme, sujou ali um pouquinho, mas também não a ponto de fazer, assim, ter sido determinante. Foi um jogo que eu acho que o sistema defensivo não fez o Bruno trabalhar tanto, mérito principalmente para os jogadores de marcação. Bom, dupla de zaga. O Marcos Vitor aproveitou a oportunidade, não sai mais do time? Para mim, sim. Foi um jogador que, apesar de ter cometido umas falhas, como eu estava citando, né? Uma no primeiro tempo que ele demorou para soltar. Foi logo nos primeiros segundos assim, do jogo. E o segundo lance, que foi uma furada que ele deu, que eu acho que se o Sacha tivesse ficado mais atento ali, ele podia ter sido mais determinante ali, né? Podia ter acontecido um dano maior. Mas ele antecipando muitas jogadas, jogando firme, qualidade também na saída de bola. Acho que ele é bem mais seguro do que o Marlon. Então, dito isso, eu vou colocar um jogo bem para ele, o Marcos Vitor, um verde, sem ser muito forte, né? Um verde de boa partida do Marcos Vitor, assim também como a do William Machado. Eu acho que o William Machado, de novo, fez uma partida muito regular, com muita qualidade, sabe? Teve essa jogada que eu te falei, que era a jogada que viu o jogador do Bragantino, que ele limpa a marcação, o William Machado já fechando ali, né, para bloquear o chute, em muitos momentos, né? Ganhando em muitos jogos aéreos também. O William Machado foi bem importante, foi boa partida também dele, nada excepcional também, mas uma partida extremamente segura. Então a dupla de zaga, para mim, eu gostei demais mesmo na partida de hoje, pela atuação dos dois, assim, de bom nível. Muito bem, vamos para a dupla de laterais, Fabiano e Nicolas. O Fabiano eu achei razoável, eu acho que ele vai no amarelo, porque assim, teve em alguns momentos, o Fabiano até ganhou alguns duelos interessantes, mas eu senti ele um pouco, em alguns momentos bem, em outros momentos meio sem causar muito impacto. Porque como foi um jogo meio modorrento algumas vezes, o Fabiano às vezes cometia alguns erros. Ele chegou a ganhar alguns duelos, mas também ele perdia alguns duelos. Então acho que foi uma partida bem meu termo do Fabiano, sabe? Acho que foi uma partida ok, poderia ser um amarelo ali, tendendo para o verde, mas eu acho que comparado aos zagueiros, para mim ele fez uma partida mais para razoável. Nicolas, é daquele ponto que eu estava querendo trazer para cá, né? O Nicolas, para mim, fez uma partida boa. Não é a mesma boa do Machado e do Marcos Vitor, mas vai ser boa, certo? Vai ser um verdezinho para ele. E aí vai entrar muito pelo patamar de atleta que ele é. Porque o Nicolas, ele tem dificuldade, a gente sabe disso. É um jogador que tem muitas carências em termos técnicos, é um jogador que tem muitos problemas. Mas na partida de hoje, eu achei interessante a quantidade de vezes que ele conseguiu recuperar a bola. Muitas jogadas muito bem feitas assim do Nicolas, sabe? Então, me chamou a atenção o quanto ele estava conseguindo impedir as chegadas pelo lado direito, né, de ataque da equipe do Bragantino. E eu, por um momento, eu falei, pô, ele tá passando segurança mesmo, sabe, o Nicolas? Tanto que eu acho que ele já estava bastante extenuado e por estar amarelado também, acho que o Condé observou bem ali, colocou o Rafael Ramos no final de maneira correta. Então, gostei sim na partida do Nicolas, mas dito isso, né, assim, não acho que é um jogador assim confiável no próprio jogo que vai acontecer no meio de semana contra o Bahia. Ainda para mim é uma grande incerteza. Mas acho que por ter jogado bem esse jogo, talvez eu colocasse ele mesmo aí na lateral esquerda. Essa ideia de colocar dois laterais direitos, não sei se seria a melhor alternativa, né, para o Condé. Muito bem, defesa avaliada, vamos para o meio de campo, né? Aquele trio que
Já está tradicional, Richarlison, Lourenço e Dieguinho. Cara, para mim, Richarlison e Dieguinho foram os melhores no meio de campo, em termos de recuperação, né, de bola, em termos de brigar no meio de campo. O Dieguinho, principalmente, que teve uma movimentação muito boa dele ao longo do jogo, ele vai ganhar o verde. O verde também. É porque, assim, eu tô pensando aqui nos verdes aqui. Mas o Dieguinho vai ganhar o verde, tal qual o Nicolas, William Machado e o Marcos Verde. O Dieguinho talvez tenha sido o melhor jogador no meio de campo da equipe hoje. Porque além de conseguir recuperar muita bola, é porque houve momentos que o Dieguinho ele perdeu assim, a posse da bola em momentos que eu acho que foi um pouquinho preocupante. Mas a dinâmica dele, a movimentação, a marcação, sabe, um jogador extremamente voluntarioso, é um pilar da equipe hoje, né, um dos principais jogadores da equipe na temporada. Muita gente considera ele como principal, né, mas tem uma dúvida ali entre ele, o William Machado, Pedro Raul Galeano. Mas o Dieguinho fez uma partida muito boa. E eu gostei também da partida do Richarlison, também vou colocar um bem para ele. Não é porque assim, aqui a gente só pode colocar 5 cores, né? Mas é um verde mais para Nicolas do que um verde mais para o William Machado, Marcos Vitor e principalmente Dieguinho. Mas eu gostei bem da partida do Richarlison, marcou muito bem também, eu gostei do jogo dele. Conseguiu também sair muito bem com a bola em alguns momentos. Acho que em algumas situações ali ele até recebeu falta, a arbitragem não deu. Eu acho que a arbitragem, aí abrindo até um parênteses, eu acho que a arbitragem não foi bem em alguns lances, especificamente. Então, dito isso, eu gostei da partida do Richarlison, passou a devida segurança no meio de campo, cansou no segundo tempo, né? É bom lembrar, e aí eu acho que o Condé também percebeu isso e reforçou o meio de campo ali no segundo tempo, e daqui a pouco vou analisar as trocas. Lourenço, cara, o Lourenço correu muito durante o jogo, só que eu senti o Lourenço sumido no jogo também. Ele ajudou muito em termos de disposição, mas eu acho que ele pouco era acionado. Das vezes que ele foi acionado, ele conseguiu, por exemplo, no contra-ataque, uma jogada que ele puxava, né, até amarelar o jogador do Bragantino, que acabou matando na jogada. Mas eu senti falta do Lourenço, ele deu uma finalização, né, assim, com mais... Aliás, foi uma que até o goleiro espalmou e no rebote o Pedro Raul estava até impedido, o jogo já ia ser paralisado. Mas ele teve uma finalização boa, teve uma de fora da área, a bola parada dele eu acho que não foi tão boa assim. De todos os meios de campo, assim, aliás, de quase todos assim, dos jogadores que estavam atuando, ele foi o que eu senti mais abaixo, assim. Mas dito isso, eu vou botar um razoável. Eu tava pensando até colocar um laranja para ele, porque no primeiro tempo eu não gostei. Aí eu acho que ele se recupera no segundo tempo. Então, dito isso, ele vai ficar com um razoável. Eu acho que ele conseguiu se recuperar no segundo tempo. Bom, vamos para o ataque agora, né? Começar pelo Galeano, né? Que participou ali da jogada do gol. Cara, o Galeano para mim foi peça bem importante. Pode colocar também um jogou bem para ele, tal qual o Dieguinho aí, os verdes aí, pode colocar. Porque ele é um jogador que tem muita presença, sempre tem muita presença. Ele hoje foi um jogador bem mais efetivo, conseguia dar sequência a jogadas. Né? Em outros jogos ele prende mais a bola, né, em alguns momentos, mas tem sido uma das peças mais importantes do Ceará. A jogada do gol acontece, ele está sabendo fazer muito bem isso, assim, sabe? Criar a jogada certa. Ele já tinha dado. É porque assim, eu não sei, às vezes, Fábio, eu não conto. Quer dizer, contar eu conto, né? Mas às vezes eu acho tão mérito do cara que fez o gol do que o cara que deu o passe. Por exemplo, hoje para mim é mérito dele, certo? A jogada do gol, né? Tá até aí as imagens para quem quiser acompanhar, que foi a inversão de bola do Dieguinho absurda, ele dominando o peito, ó. Aí levanta na área e aí chega chutaço aí do Ailon para fazer o gol, né? Mas no jogo passado contra o Palmeiras, ele deu assistência pro gol do Lourenço. Mas é muito mais mérito do Lourenço do que, por exemplo, do passe dele, né? Ele deu um passe para trás e aí mete para o Lourenço acertar o chute. Mas dito isso, né? Jogou bem mais uma vez, é um jogador importantíssimo. Ó. Matada de bola perfeita e joga a bola na área mesmo sem ver, mas ele fez a jogada correta, né? Não tinha muito espaço, não tinha muito tempo para fazer a jogada. Jogou no meio da área e o Ailon teve uma felicidade gigante. E aí já entrando no Ailon, certo? O Ailon, cara, eu acho que eu vou dar um mérito maior para ele, sabe, hoje. Acho que o Ailon foi, sim, um jogador bem importante hoje. Bem importante mesmo, assim. Vou colocar o verde mais forte, não é só pelo gol, não. Até, aliás, não é qualquer gol, né? Aliás, um dos belos gols desse Campeonato Brasileiro. Mas pelo fato dele ter sido um jogador taticamente muito importante hoje no jogo. Muito importante hoje durante o jogo. Teve lucidez. A jogada quando chegava nele, eu acho que tinha uma jogada trabalhada com mais consciência. Era uma dúvida que eu tinha, porque o Ailon era um jogador que não estava entregando muito nessa temporada, mas eu acho que ele voltou a repetir as boas atuações que ele teve no ano passado na Série B.
Então, dito isso, pode colocar o verde mais forte para ele. Eu acho que eu vou até logo antecipar. Para mim, ele foi o melhor jogador da partida. O Dieguinho jogou demais e tal. Mas o Ailon, eu acho que foi o que mais me chamou a atenção. Porque o Dieguinho, ele já tem um nível alto de atuação dele, né? A gente já sabe muito bem. O Ailon não. O Ailon hoje, eu acho que ele fez, de fato, aquilo que ele consegue fazer de melhor durante o jogo. Então, o Ailon fez, de fato, uma partida muito boa. Taticamente, tecnicamente, foi um jogador bem, bem importante mesmo. Então, dito isso, foi, para mim, o melhor jogador da partida. Pedro Raul, cara, chegou a dar 2 cabeçadas, né? Uma delas foi o gol anulado, aquela do empurrão que eu falei, e outra foi uma bela cabeçada a defesa do Cleiton. Mas eu senti que ele tem, assim, é um pouco da dificuldade do Pedro Raul, né? De segurar essa bola no ataque. Às vezes ele tem essa dificuldade mesmo de segurar essa bola no ataque. Ele não é bem aquele jogador que protege bem. Às vezes ele perde alguns duelos e às vezes ele acaba não ganhando. Mas dito isso, eu vou botar um razoável Pedro Raul. Assim. Houve momentos que não foram tão bons e tal, foi pouco acionado. E aí, de uma maneira geral, vai ficar com esse razoável. Acho que em alguns momentos ele foi bem, outros ele não foi tão bem assim, não segurava essa bola no ataque. Mas as 2 cabeçadas, você vê o quanto ele tem essa qualidade desse jogo aéreo, né? Já bastante conhecido. Muito bem. Vamos agora para os jogadores que entraram aí no decorrer da partida, né? Tivemos o Rafael Ramos, o Lucas Lima, o Sobral, o Mugni e o estreante, Paulo Baia. Primeiramente aí pode colocar Lucas Lima e Rafael Ramos, né? Que foram os últimos a entrar com bolinha branca, né? Aí já entraram na reta final, então não preciso nem analisar os 2 especificamente. Isso. Enfim, e aí os outros que entraram, né? Primeiramente entrou o Mugni e o Paulo Baia. O Mugni eu achei uma entrada razoável dele. Eu acho que ele esperava um pouco mais assim na entrada. Pelo menos eu imaginava que ele pudesse causar um impacto maior com a entrada, mas não foi isso que aconteceu. Então, dito isso, um amarelinho para ele, acho que tá de bom tamanho. Teve ali um momento ali, né, que ele tomou um amarelo ali, uma situação de jogo, mas nada que também comprometesse. Acho que foi uma partida amarela ali, tendendo para baixo, tá? Mas vou ficar com o amarelo mesmo para o Mugni aí. Pode colocar um razoável para ele. Fernando Sobral também acho que ele fez uma partida. Entrou até bem, sabe? Eu até gostei da partida do Sobral. Acho que ele conseguiu ganhar alguns duelos. Pode colocar um verde aí para ele, sem ser o verde mais forte. Acho que ele conseguiu ganhar algumas disputas. Teve algumas escapadas interessantes pela direita. Tecnicamente, ele não é um jogador. Mas quando ele entrou dentro de campo, o Ceará ganhou fôlego no meio de campo, né? Força no meio de campo. Que era algo que teve um chute do Bragantino na entrada da área, até com o zagueiro lá, acho que era o Galvão, acho que era o Galvão. Um chute que lembrou muito parte daquele jogo do Atlético Mineiro, né? O chute do Rony. E aí, quando ele percebeu isso, né? Viu que o Richard estava cansado com o Sobral, acho que o Sobral conseguiu ganhar muitos duelos. O Baia, aí é que tá. Eu gosto do jogador, eu acho que tem tudo para ele ser titular, mas eu vou colocar um razoável para ele, certo? Porque eu acho que ele conseguiu fazer algumas jogadas interessantes, mas em outros eu acho que ele pecou. Essa jogada ali na grande área, quando eu vi ele recuando, eu vi ele soltando a bola no pé do jogador do Bragantino, eu falei, putz, velho, vai entregar. E aí isso não aconteceu, né? O Ceará conseguiu evitar ali a chance, mas eu acho que ele poderia ter feito melhor. Temos que ter calma, então por isso que eu falei. Não é sair logo elogiando o cara pela característica dele, até porque eu acho que é um ponto importantíssimo que eu acho que parte da torcida, pelo menos assim eu entendo, sabe, Fábio? Que não tinha jogador com essa característica, com exceção do Fernandinho, sabe? Então, assim, imaginar que o Paulo Baia vai ser esse jogador para esse tipo de jogo, esse é a melhor notícia que o Ceará tem, né, no dia de hoje. Saber que você tem um Paulo Baia para fazer o contra-ataque, é algo que o Ceará fez. Só que o Paulo Baia, para mim, cometeu alguns erros, até simples, assim, sabe? Eu acho que por isso, o nervosismo. Tinha uma jogada lá que ele poderia ter aberto, sabe? Assim, que o jogador estava passando do lado. Ele foi tentar fazer uma jogada de inversão e acabou errando. Essa jogada que ele foi recuar, quase o Ceará tomou o gol. E depois ele fez uma jogada muito boa, que foi realmente o cruzamento que ele faz ali no Pedro Raul. Então, acho que com o tempo, né? Quem sabe, com sequência, algo que ele fazia no Goiás, porque no Fluminense ele não tinha, né? Jogava por poucos minutos, tinha que jogar muito para tirar a vaga do Canóbio. E aqui eu acho que ele tem grande chance de ter uma sequência, até porque nesse momento
pode ser que possa estar pitando uma vaga, né? O Ailon, por exemplo, aproveitou bem hoje, mas o Paulo Baia fica com esse razoável aí. Tá no mudo. Muito bem, todos avaliados, Thiago Minhoca. Vamos finalizar com o Léo Condé. Vou colocar um bem também para o Condé, né? Eu acho que resume aí o que foi o jogo de boa parte do time. Eu vi muita gente falando sobre a questão, o time não jogou essas coisas todas, o time recuou, o time chamou o adversário. Como eu falo, para mim, essa não é a grande questão. É como você faz. E o Ceará, quando recuou no segundo tempo, o Ceará teve o contra-ataque. É só olhar a quantidade de vezes que o Paulo Baia recebeu ali umas 3, 4 bolas para matar o jogo. E teve essa bola, aliás, para matar o jogo, né? A cabeçada que o Cleiton defende. Chegou a fazer no segundo tempo. Eu não gostei de certa parte do primeiro tempo do Lourenço. Acho que ele poderia já ter feito uma troca ali na volta do intervalo, mas o time seguiu a risca, o planejamento estabelecido por ele dentro de campo. Então, eu acho que, dito isso, não é, assim, o Léo Condé não vai ser aquele treinador que vai ser vistoso. Ele próprio chegou a citar isso, Fábio, na coletiva dele. Ele estava citando o caso de Palmeiras e Flamengo, né? Que são elencos bem mais recheados, com muita qualidade, e muitas vezes também os caras não conseguem entregar. Tá lá o Flamengo ganhando de 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Sabe, o Palmeiras, uma raridade fazer uma goleada como essa aí. Então, assim, o Palmeiras tem dificuldade também, né? Não tem 10 dias que o Abel estava sendo criticado pra caramba. Então assim, não é fácil de fazer, principalmente com o elenco, que boa parte, né, não tem assim o lastro como tem essas outras equipes. Então eu acho que ele fez o jogo correto, o time não se perdeu durante o jogo, alguns erros ali pontuais, e eu gostei da escalação dele. Eu acho que a única peça mesmo que eu faria diferente seria o Lourenço ali como titular. Então acho que o Condé, para mim, foi bem na partida. Nada também para se exaltar, mas foi bastante eficiente para voltar a vencer de novo diante do seu torcedor. Muito bem, então é isso, né? Vitória importante aí do Ceará, que volta a campo quarta-feira, né? 9h30, né? Semifinal da Copa do Nordeste, jogo único na Fonte Nova contra o Bahia. Thiago Minhoca já disse aqui que vai com o que tem de melhor, né? Jogo único, calendário pro Ceará, né? Que caiu cedo, né? Na Copa do Brasil, por exemplo. É um calendário mais curto, né? Caiu pro Palmeiras, então uma semaninha dando gás a mais, né? Até porque na outra semana é a Copa do Brasil, né? Então ele já vai voltar a ter uma semana livre ali, né? Para recuperar, para treinar. E aí tem essa oportunidade de chegar à final da Copa do Nordeste e ser favorito, né? Contra dois times de Série C, né? Seja Confiança ou CSA. Só lembrando, viu, Fábio, que além dos jogadores que foram recém-contratados, caso do Paulo Baia, do Rodriguinho, do Vina e também do Zonocelo, não vão poder atuar o zagueiro Marcos Vitor, porque é do Bahia, e o lateral esquerdo, Matheus Bahia, porque também é do Bahia. Então, esses jogadores estão impedidos, quer dizer, impedidos assim, né? O Ceará teria que pagar uma fortuna aí para eles jogarem, mas eu acho que isso não vai acontecer, né? Então, deve ir possivelmente aí a volta do Marlon na zaga, Nicolas deve ser mantido na lateral esquerda, Ailon acho que vai ser mantido também, não sei se o Pedro Henrique volta, mas eu acho que pela boa partida do Ailon, acho que o Ailon vai ser mantido na equipe titular, e ali no meio de campo acho que vai ser mantido, talvez o Mugni volte também a ser titular. Então, dito isso, eu acho que deve ser essa mesma equipe. Enfim, não acho que Condé, para um jogo como esse, semifinal, cara, sabe? Para uma situação de você, tipo, se passar do Bahia, o título tá bem perto, assim, sabe? Tá bem perto mesmo de levantar, e seria um tetracampeonato, né? Ia igualar aí com Vitória e com Bahia. Então, assim, seria muito importante mesmo, acho que entrar com o melhor time possível. Então, acho que deve ser muito próximo a isso. Acho que a diferença mesmo deve ser a saída do Marcos Vitor para a entrada do Marlon. Muito bem, então passado a régua aí no Ceará, né? A Ana Maria perguntou sobre o Fortaleza, tá? Não teremos aquele telecast completo sobre o Fortaleza, mas vamos fazer um pocketzinho aqui, Thiago Minhoca. Eu vi o jogo, o Rodrigão Carvalho pediu aqui para eu falar um pouco, você também fala um pouco do contexto, né? Desse resultado que faz o Fortaleza cair para vice-lanterna, né? Com o empate do Juventude, né, contra o Vitória, o Fortaleza ficou aí, vai terminar a rodada na vice-lanterna, já começa a haver uma distância, né, dependendo dos outros resultados, até um pouco maior ali da saída do Z4. Então, obviamente, foi um resultado
que não foi bom. E aí, Thiago Minhoca, você não acompanhou o jogo, você estava trabalhando no jogo do Ceará, mas eu acho que essa pergunta você pode responder. Uhum. Num jogo desse, era pro Renato Paiva abrir mão de começar com Breno Lopes, Prió e Daverson, porque ele abriu mão. Assim, me parece que foi poupando pro jogo contra o Vélez. Né? Então, na situação do Fortaleza, até entendo se for um jogador muito desgastado. Mas, assim, era um jogo que até, pelo que foi a partida, dava para o Fortaleza ter tido um resultado melhor. Mas, começando sobre a escalação, com um time alternativo, faz sentido na situação do Fortaleza? Cara, não, muito embora, Fábio, eu vejo que algumas coisas teriam que mudar, né? Por exemplo, no jogo do meio de semana, você estava comigo aqui na terça-feira, né? Eu critiquei muito os dois laterais, tanto o Mancuso quanto também o Diogo. Eu vejo que o Tinga é mais lateral e vejo que o Everson não tem muita certeza. Mas o Diogo eu acho que não dá mais, assim, sabe? Então, por exemplo, eu não sei se ele vai fazer no jogo de terça, de novo, Mancuso com o Diogo, que eu acho que seria um grande erro. Do meio para frente, o Priol tinha saído com um problema, né, no jogo passado, talvez nem pudesse atuar e tudo mais, mas foi só um desconforto ali, então eu entendia o Kevin ser acionado, fazia sentido. E aí vem a questão dos atacantes, né? Eu acho que poderia ter colocado, sim, os jogadores principais, o Breno, o próprio o Davidson, enfim, é porque tá complicada a situação, Fábio, porque como eu não vi o jogo hoje, eu só vi relatos de amigos Luciano foi mencionando mal. que o segundo tempo o Fortaleza poderia ter conseguido esse empate. Poderia. Sabe? Poderia ter conseguido esse empate. A grande questão é que não adianta mais colocar a justificativa do poderia. O Fortaleza poderia ter ganhado do Corinthians. O Fortaleza poderia, se tivesse um pouco mais de qualidade, tivesse jogado pelo menos razoável, poderia ter ganhado do Vélez. Fortaleza poderia ter conseguido um resultado melhor diante da equipe do Grêmio, porque o Grêmio está ruim demais. Pois é, tudo poderia. E o Fortaleza não consegue fazer o algo a mais. Essa é a grande diferença. Para mim, o que representa hoje essa derrota para o Fluminense, que obviamente o Fluminense era o favorito, e o Fluminense também pensando, né, no jogo da Sul-Americana, é que o Fortaleza jogue bem, jogue mal, as coisas dão errado. As coisas dão errado de toda forma. Sabe assim? Então, hoje, para mim, o Fortaleza, de fato, vai se encaminhando para a Série B. É o que eu percebo, assim, sabe? É uma situação bem difícil, eu acho, de reverter. Claro que os resultados, de uma certa forma, até foram bons, assim, você imaginar que, por mais que você tenha perdido uma colocação para o Juventude, você não fez o Vitória desgarrar, por exemplo. Né? Então, pelo menos nesse ponto, tem esse aspecto positivo. Mas tudo para isso, Fábio, passa de uma equipe mostrar um resultado positivo, sabe? Olha que coisa, tá tão abaixo a situação lá do campeonato, o Santos estava nesse cenário, o Santos ganha do Juventude, ganha do Cruzeiro e o Santos desgarra, respira. O Fortaleza precisa fazer isso, precisa ganhar um jogo para depois ter uma sequência. Então eu acho que Paiva, nessa escolha que ele fez, não foi a mais acertada na minha avaliação, mas certamente deve ter tido o aval da diretoria, porque se a diretoria está percebendo o que está acontecendo, não deixaria tomar essa decisão sozinho, né? Tipo assim, olha, vou fazer isso aqui para a gente pensar no jogo do Vélez terça-feira. E aí, obviamente, se eu sou a diretoria, não. O que é mais importante é a Série A. Então, mesmo e dessa forma, e volto a falar, como eu não vi o jogo, eu acho que o problema do Fortaleza vai além. Vai além. É além do time principal, é além do time mais alternativo. O Fortaleza primeiro tem que se encontrar como time, Fábio. A gente nem sabe qual é o Fortaleza ideal. Talvez o Fortaleza ideal ou o Fortaleza hipotético, né? Já que a gente falou assim muitas vezes. Esse Fortaleza hipotético talvez não exista. Não existe esse Fortaleza hipotético. Precisa ainda se encontrar como time. O tempo está passando. O futebol está muito abaixo do Fortaleza, né? Apesar de ter tido uma leve melhora com Paiva. E essa derrota, ela vai praticamente caminhando para o time para a Série B, assim, sabe? Eu acho que eu vejo hoje Sport e Juventude já meio que direcionados para essa situação. E o Fortaleza, para mim, merecidamente está se encaminhando para isso. Claro que pode mudar o panorama, mas são tantos sinais assim acontecendo, sabe? É muita coisa assim, sabe? Impressionante como as coisas vão, sabe, assim, mostrando a cada rodada, a cada jogo,
Não vai ser, esse ano vai cair, porque é isso. É lesões, escolhas de jogadores, jogadores que chegam e não funcionam, argumentos mal colocados, e aí quando o time está em crise, cada coisa vai cavando, e você vai só se afundando. Então, essa derrota para o Fortaleza certamente é mais um dano, né, para uma equipe que está se encaminhando aí para um 2025 dos piores, viu? Fazia tempo que eu não via, porque não teve nada, né? Não teve Cearense, não teve Copa do Nordeste, Copa do Brasil, assim, vários vexames que o Fortaleza. Curiosamente, a melhor competição do Fortaleza é a Libertadores, né? Curiosamente, é onde ele está conseguindo ir mais longe. Vamos ver o que é que vai acontecer aí na próxima terça. E aí, Minhoca, falando um pouco sobre o jogo, eu acho que o Fortaleza tem aqueles vacilos, né, que cometeu contra Grêmio, né, faz 2 pênaltis no começo do jogo, expulsão contra o Botafogo, né, com 6 minutos. Hoje o jogo começou ali na primeira escapada do Fluminense, saiu o gol, né, um lançamento ali, o Everson marca mal, o Serna vai bem, faz uma bela jogada, inclusive, acho que tem muito mérito do Serna, mas também a marcação do Fortaleza muito alta, né? Então, quando o adversário tenta roubar a bola, me parece que a defesa não se recompõe como deveria. Tanto que o Fortaleza hoje conseguiu roubar muita bola, né? Sobretudo no primeiro tempo ali, no meio de campo, mas não conseguiu aproveitar como o Fluminense aproveitou no primeiro gol. Né? E o Cano, livre também ali no meio da área, também um erro de marcação. O Fluminense fez 1-0. E aí depois o Fortaleza melhorou, né? O Fortaleza, como eu disse, roubou muita bola, ficava mais com a bola, e também não sei se foi uma estratégia também do Fluminense, né, de deixar, já que marca tão alto, né, a equipe do Fortaleza, e aí com a possibilidade ali de, sobretudo pelas laterais, conseguir matar o jogo, como conseguiu até no segundo tempo, né, o segundo gol sai também ali com a jogada do Serna, só que do outro lado, e o Canóbio faz o 2-0. Mas o time criou, né? No primeiro tempo faltou ser agudo, né? Ficava com a bola, mas não conseguia criar. Teve o gol anulado, que a Ana Maria até pergunta aqui se a bola pegou ou não na mão do Kevin, né? Foi um rebote, o Pikachu chuta, a bola rebate ali e bate no Kevin, ele finaliza pro gol. Cara, eu acho a imagem conclusiva, tá, Thiago? Se você conseguir ver aí no Twitter, pesquisar esse lance pra gente debater aqui. Primeiro, não ficou muito claro se pega na mão. Me pareceu mais pegando na barriga do que na mão. E aí tem um frame, né, que a bola ali toca na mão do Kevin, mas me parece muito colada também. E eu não consigo ver ele tirando tanta vantagem da mão. É porque é o seguinte, se é com intenção ou sem intenção não importa. Se o jogador. Então, mas se bate na barriga, já não. Porque eu fiquei eu não consigo dizer se bateu direto na mão. Cara, a bola pode bater onde for. Se o jogador que fez o gol, essa bola bateu no braço, independentemente de onde ela foi. Se o cara tá de costas, o jogador que faz o gol, ele não pode em nenhum momento ter tocado essa bola com o braço. Em nenhum momento. De propósito ou sem querer. Sabe assim, em qualquer circunstância, o jogador que faz o gol, a bola não pode ter batido no braço dele. Porque se bater, pronto, já anula, entendeu? Essa foi a regra mais objetiva que eles conseguiram construir. Sim. Com a questão do gol, né? Que é bateu no braço, independentemente de qual situação, se bateu na barriga antes, bateu no pé e tudo mais. Se o jogador que fez o gol, a bola bateu no braço, é anulado. Eu tava tentando ver aqui a impressão que eu tive que bateu, cara, que acabou resvalando. Muito bem. E aí, no segundo tempo, o Fortaleza volta melhor com as alterações, né? O Priol entrou muito bem no time. Mais pra frente, o Breno Lopes e o Alanzinho, né? A Ana Maria comentou, o Alanzinho deu passe, né, pro gol do Breno Lopes. E aí, por isso que eu digo, Thiago Mel, que eu acho que fica a sensação que se tivesse começado com esses jogadores, a posse de bola que o Fortaleza teve no primeiro tempo talvez fosse melhor aproveitada, com o Breno Lopes, por exemplo, dentro de campo. Né? E até mesmo o Priol, mas aí o Priol você disse que tem a questão física, que talvez ele só pudesse jogar 45 minutos, e aí faz sentido ele jogar os 45 minutos finais quando o adversário tá mais cansado. Mas assim, o segundo gol do Fluminense sai num bom momento do Fortaleza, né? Então o Fortaleza é um time que começa o jogo, no primeiro lance do adversário toma um gol, né? Na primeira chegada do Fluminense toma um gol, uma bola nas costas da defesa, tá melhor no jogo, tá criando, não faz o gol
e aí uma bola perdida ali no meio de campo é originado o segundo gol do Fluminense, né? O lance do Serna e o Canóbio faz o segundo gol. E aí continua no jogo, continua pressionando, diminui, né? Aí ficou meio uma trocação, né? No final do jogo ali. O Fortaleza foi meio ataque total e o Fluminense tentando aproveitar ali para matar o jogo, fazer o terceiro. Mas criou, assim. O Fluminense se postou bem ali, não deu tanto espaço, mas conseguiu uns cruzamentos, né, umas cabeçadas que foram para fora. O Fábio fez ali pelo menos 2 boas defesas no jogo. Mas eu fiquei com a sensação que a estratégia inicial foi muito errada. Assim. Eu acho que me pareceu que não era o jogo para pensar no jogo de terça. Eu entendo Libertadores, mas assim, joga os 2 jogos. Enfim, joga esse que você precisa pontuar e vê se o cara tá inteiro ou não pro jogo da Argentina. Então acho que foi um jogo que o Fortaleza criou, poderia ter sido mais eficiente, poderia ter trazido pelo menos um empate, né? Eu até vi a repercussão da mídia lá sobre o Fluminense, todo mundo achou bem ruim a atuação do Fluminense, ganhou muito pelo demérito do Fortaleza, né? De ter tomado 2 gols até evitáveis. E o Fortaleza não tem sorte e não aproveita os bons momentos que tem no jogo, né? Então é uma situação complicada. Mas eu não acho que o Fortaleza tá piorando, tá? Com o Renato Paiva. Pelo menos é a minha visão. Acompanha quase todos os jogos aí desse começo, né, do Renato Paiva. O time compete, mas o time, enfim, na Série A, qualquer erro é fatal, né? E o Fortaleza é isso, é o time que vacila e o adversário aproveita, e ele não aproveita os vacilos do adversário. E aí ele não pontua. A impressão que eu tenho, Fábio, é que antes o problema era de ordem no sentido de encontrar a melhor maneira do time jogar ou escolher as peças certas. Quando a gente falava aqui que o Vojvoda, eu falava, né, isso até porque eu falava isso há um bom tempo, que o Vojvoda era o principal responsável pelo problema, não estou dizendo que era o único, tá? O principal é porque ele insistia em Zé Wellison, ele insistia no Caleb, ele insistia no Paul Fernandes, insistia no Ávila, insistia em alguns jogadores que o momento não pedia para você dobrar a aposta em alguns jogadores, né? O jogador que estava escanteado do nada, ele jogava. Então, não havia uma ordem lógica com o Vojvoda, não havia uma ordem lógica, simplesmente ele ia insistindo nas mesmas coisas, nos mesmos padrões, com demoras e demoras e demoras. Paiva chega e encontra um caminho, só que aí ele precisa começar a colocar na cabeça dos jogadores a quantidade de erros absurdos que o Fortaleza comete. Eu estava dando uma olhada hoje no jogo do Ceará, e aí eu percebi assim, pô, cara, o Ceará é uma equipe tão centrada dentro de campo, que teve uma jogada, se não me engano, foi um escanteio batido, não, foi uma falta lateral batida, ali foi uma falta já no final do jogo que o Bragantino bateu, e aí a bola sobrou no pé do Mugni ali, sabe? Aquela bola que, tipo assim, se ele não tem o devido cuidado ali, podia entregar. O Fortaleza hoje é essa equipe. Eu diria até mais, o Fortaleza, das 20 equipes da Série A, é a que mais entrega. É a que mais entrega. Porque esse argumento aí que você falou do Fluminense, que diz, pô, o time não jogou bem, ainda bem que era o Fortaleza, sabe? É isso. Porque o Fortaleza hoje é uma equipe que cede com muita facilidade o gol para o adversário, sabe? É uma das piores defesas da competição, sabe? Toma gol, assim, de todos os jeitos. O Fluminense, Minhoca, finalizou 3 vezes no alvo, 2 gols. Pois é. Então, assim, é uma equipe que tem problemas. Já teve problema com o goleiro, os zagueiros, a entrada da área, os laterais nem se fala. Então, essa questão que o Fortaleza atravessa, não dá para ficar colocando a muleta, tipo, pô, o time tá jogando bem. Não, o time precisa ganhar, pô. Precisa ganhar. Precisa ganhar. E para ganhar, primeiramente, tem que resolver essa questão de tomar gol a todo custo. E não é que o Fortaleza está tomando um gol por partida, está tomando sempre 2 ou mais. E, inacreditavelmente, contra o Vélez, saiu sem tomar gols. Mas por isso que eu até frisei aqui na terça-feira. Isso diz muito do que é o Vélez nesse exato momento. Para ter noção disso, o Vélez é horroroso, sabe? Mas, assim, o Fortaleza, ele comete erros gravíssimos, gravíssimos. E, nesse sentido,
não tem como você conseguir resultado positivo se você não consegue arrumar. O próprio Fluminense no ano passado, Fábio, quando teve a reação com o Mano Menezes, era uma equipe que tomava gol, tomava gol, tomava gol. Quando chega o Mano, claro, chegou algumas peças, Thiago Silva, por exemplo, chegou no ano passado, foi bem importante. O time passou, meu amigo, a ganhar por 1-0. Aquela reação de 2022 era vitóriazinha de 1-0. Fortaleza tem que começar a ser uma equipe que consegue jogar fechado, que passa ali, é difícil de ganhar do Fortaleza, sabe? Sim, empata, não adianta nada. Eu sei que empata não adianta nada. Mas não perde, o Fortaleza perde. O Fortaleza chega em campo, o Fortaleza tá dando gol para o adversário, com 9 minutos, né? Foi 9 minutos, né? O gol. 9 minutos. O Cano tava lá fazendo gol. No primeiro tempo contra o Grêmio, em 10 minutos de jogo, assim, né? No intervalo de 10 minutos, 2 pênaltis ali acontecendo. Então, toda vez. Por isso que eu acho que, às vezes, ficar culpando só o atleta, a culpa é do Diogo Barbosa, a culpa é do fulano, a culpa é daquele, a culpa é daquele outro. Isso não vai adiantar. O time por completo, velho. Por completo. Todos os jogadores esse ano cometeram falhas. Eu acho que eu estava aqui com você, né, Fábio? Teve uma pessoa aqui da outra vez que falou assim: mas tem alguns jogadores que cometeram mais erros do que outros. Eu falei: do que adianta, pô? Aqui vai ser uma medição de quem comete mais erro, é isso? Quer dizer então que esse aqui agora cometeu 10 erros, vai lá para o final da fila. Esse aqui cometeu 2. Qualquer erro agora é fundamental. Para o Fortaleza, não conseguiu ser os resultados. Então pode ser do Ávila, pode ser o Brits, pode ser o Sacha. Quem quer que seja, o Fortaleza tem que parar de cometer falhas graves, entendeu? Então, no jogo de hoje, né, que eu não consegui acompanhar, não tenho dúvida que, como você descreveu aí, os lances que o Fortaleza toma, não é toda equipe que toma. Equipe ruim, viu? Eu tô pegando equipe ruim. Não é toda equipe ruim que toma. O Fortaleza tem tomado. Por isso que eu acho que das 20 equipes da Série A, do que eu tenho observado, o Fortaleza é, se não for a equipe que mais cede gol, assim, simples, assim, né? Eu lembro muito do jogo do Vasco. O Vasco fez 2 gols, assim, uma facilidade, e foi o mesmo discurso, Fábio. Que, aliás, ali foi o contrário, né? Que era o pessoal dizendo assim: eita, agora o Vasco do Diniz vai voar. Pô. Isso dizia muito mais do que era o Fortaleza. E cada jogo vai passando, vai mostrando o quanto, na verdade, esses clubes, né, não estão se recuperando, não. O Fortaleza, que realmente é muito frágil. Pois é, a Ana Maria fala de um pênalti anulado para o Fluminense, né? Eu esqueci de pontuar. Ia ser marcado um pênalti bizarro, né? O árbitro marcou um pênalti ali. O jogador foi de encontro ao joelho do Ávila e ele já vai caindo assim porque o Ávila coloca a perna, né? Eu até vi esse lance. Não foi nada isso aí. Tudo bem que no futebol brasileiro os caras dão trança-pé pênalti, né? Mas assim... O mais absurdo desse ano foi no Palmeiras e São Paulo, em que o Arboleda faz, eu acho que até bem mais distante dessa do que a do Ávila. E aí o Vitor Roque se projeta na perna, e aí foi dado pênalti, o Abel Ferreira com aquele estilo dele, dizendo que teve o toque. É nada, pô. Claro que teve o toque, o cara se jogou na perna do outro, pô. Eu falei, a partir de agora, todo mundo se joga na perna dos outros jogadores porque é pênalti, né? Já que foi dado, e foi um absurdo aquilo ali o que fizeram naquela semifinal do Paulista. O VAR chamou e o árbitro voltou atrás. Claramente o cara busca o contato, vai se jogando na mesma hora. E o pênalti foi anulado, né? O que deu uma sobrevida ao Fortaleza, mas o Fortaleza não se ajuda, né? E aí eu repito, tá? Assim, você abrir mão de seus melhores jogadores sendo o antepenúltimo colocado, né? Assim, acho que é uma temeridade que, assim, pode fazer falta. Um empate no Maracanã, lá na frente, né? Se o Fortaleza conseguir pelo menos chegar vivo nas últimas rodadas, é um ponto que pode definir uma queda ou não, né? Então, foi... Tanto que quando entrou sobretudo o Prior e o Breno Lopes, o time melhorou, né? O time conseguiu criar mais. Então, de fato, aí, a maré de azar do Fortaleza é grande, mas eu acho que as escolhas do Paiva hoje contribuíram. O Breno Lopes é o único jogador que consegue ali ser um pouco mais desequilibrante desse time, né? Tinha ido bem contra o Corinthians, né? Na Neoquímica Arena. Acho que era um jogo para ele começar jogando. E o Renato Paiva optou aí por poupá-lo aí boa parte do jogo. Ele só entrou no final e quase o Fortaleza empatava. Mas como você disse, Thiago Melca, não adianta competir, né? Jogar bem, finalizar mais, ter mais posse de bola e no final das contas perder o jogo. Foi isso que aconteceu aí com o Fortaleza. Bom, só essa pincelada, tá? Aqui no Fortaleza, mais geral.
E aí uma análise mais completa aí sobre a sequência, né? No raio-x desta segunda-feira, tá? A gente vai compensar no raio-x. Thiago Minhoca vai compensar a análise no raio-x aí da segunda-feira do Lion. Bom, então é isso. Missão cumprida, Thiago Minhoca. Boa. É descansar. Valeu. Isso, Aliás, bom descanso. Um sábado longo aí, né, para o quinteto da Série A, que nesse exato momento o Bahia está fechando a noite aí, por enquanto com uma vitória parcial. Espero que mantenha, ganhando. Porque o Corinthians merece essa derrota. O Corinthians devia ser, se o Brasileirão fosse sério, era para ser naqueles times que cai direto para a quinta divisão, né? Aquele time que não paga, não, vá para a quinta divisão, comece do zero, aí você é muito... A gente tem um Corinthians absurdo. Mas vamos lá. Vai começar a live agora, viu? Cara, acabou de começar a live aí do... do esporte, tá? Esporte 2 e São Paulo 2. Para quem é esporte, obviamente vale, mas para quem não é, né? Quem é rival, o torcedor do Ceará tá por aqui, vale a pena ver a reação da galera lá. Com esse empatezinho, vou te dizer, viu? Lembrando que você já é redirecionado diretamente, viu? Terminou aqui, ó. Isso, Fica aqui, nem sai, tá? Quando a gente fechar aqui, você já vai para Fred Figueroa e Cássio Zirpoli para análise de Esporte São Paulo. E às 10h45, tá? Vai começar a análise dos baianos. Celso Shigami, Vitor Vilar e Cássio Cardoso vão fazer as análises, né, do empate, né? Vitor Vilar, análise do empate do Vitória, né? Empate amargo também, né? Abriu 2-0, tava com um a mais, aí teve um expulso e aí tomou o gol lá no final do jogo, 2-2 com o Juventude. E o jogo entre Corinthians e Bahia, né? Como já falamos aqui, intervalo de jogo 2-1 Bahia. É isso, galera. Valeu, Fátima Rodrigues, Ana Maria, o Leonardo Bruno, o Júnior Saraiva, o Marcelino Pequeno, o Paulo Pedro, o Gegeri, enfim, todo mundo aqui que interagiu, o Diego Sé. Valeu para todo mundo que participou aqui no chat. É isso. Deixa aquela curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho, todos aqueles recados super importantes para vocês aqui contribuírem, né? Não custa nada, um likezinho não vai fazer o dedo de ninguém cair, então nos ajude aí curtindo e compartilhando. Valeu, bom domingo para vocês e até a próxima.